Projeto de Lei Ordinária 545/2018, a iniciativa do prefeito. Autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer com o Governo do Estado do Paraná a gestão associada para prestação, planejamento, regulação e fiscalização de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, em regime de compartilhamento de titularidade no município de Curitiba, inserido na região metropolitana de Curitiba, e cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico, publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.739, em 9 de abril de 2018. Regime de urgência. A votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não tem emenda? Para discutir, vereador Felipe Braga Cortes. Concedemos a palavra por 15 minutos. Se você puder ver para mim enquanto eu falo aqui. Bom, vereadores, presidente, eu dei uma primeira pauta ontem, uma primeira fala sobre esse assunto, da importância de um debate, da importância de um trâmite normal nessa casa. Mesmo não estando na base, a gente entende que alguns projetos têm que ser feitos em regime de urgência. Ninguém está dizendo aqui que não tenha que ser. Faz parte do legislativo, quer dizer, é legal, mas veja, nesse caso específico, a gente teve tão pouco tempo, e eu tenho quase certeza que a grande maioria dos vereadores aqui dessa casa não teve tempo, ou mesmo, talvez não percebeu do grau de importância quando vem para a Câmara um novo contrato, mas não é um novo contrato de prestação de serviço de segurança das escolas, ou não desmerecendo esses contratos, mas é o contrato. O contrato da Sanepar com a Prefeitura Municipal de Curitiba é o contrato. É o contrato da Sanepar e talvez seja um dos maiores contratos da Prefeitura Municipal de Curitiba. Por que é o contrato da Sanepar? Porque é coroa da Sanepar. Vocês sabem que existem municípios no Paraná que têm a sua captação, coleta e distribuição de água e esgoto, às vezes muito pouco esgoto, diga-se de passagem, que não são da Sanepar, são órgãos municipais. Então, às vezes, na cabeça, acho que da grande maioria da população do Paraná, acha que a Sanepar tem o direito de tratar, recolher o esgoto e fornecer água para todos os paranaenses. Não é assim. E quero dizer aqui que a Sanepar é uma empresa do qual a gente tem a maior estima. Eu, particularmente, conheço muitos técnicos da Sanepar, pela própria vida minha, de política e antes mesmo. E a Sanepar realmente é uma das melhores companhias do Brasil. Isso é fato, é claro. O que a gente está discutindo aqui não é dizer, não, a Sanepar não deve mais fazer, é óbvio que não, acho que nem cabível é. O que a gente quer aqui trazer para Vossas Excelências é que, por mais que tenha sido, talvez, mencionado pela Secretaria do Meio Ambiente, aqui há tempos atrás, de fato, eu acho que foi uma apresentação muito rápida e não teve nenhuma apresentação técnica com dados para nós. Na comissão, na CCJ, há 3 semanas atrás, só um pouquinho, há 3 semanas atrás, ou 2 semanas, eu não me lembro mais, acho que foi 2 semanas, chega o projeto, não em regime de urgência, sem problema, o projeto de lei que faz com que a Câmara Municipal, nós vereadores, estamos dando autorização para que
se antecipe ao contrato da Sanepar com a Prefeitura Municipal de Curitiba. Nós estamos autorizando. É legal, tem que ser autorizado. Quer dizer, nós estamos chancelando, nós estamos assinando embaixo. Para que isso acontecesse de uma forma totalmente clara e transparente, clara e transparente, nós precisamos, de alguma forma, junto com os nossos assessores, muitas vezes, não temos a capacidade técnica dentro do gabinete para fazer uma análise, são centenas de páginas, né? Ou, com certeza, nós temos a condição de chamar aqui na Câmara, na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Urbanismo e Obras, mas principalmente na Comissão de Meio Ambiente, esse assunto para quê? Para que a comissão, ou num formato de audiência pública, ou num formato de reunião de trabalho, trazendo a Sanepar, trazendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, trazendo a Procuradoria do município, não na forma que foi feita na CCJ. Quem estava na CCJ, na hora da votação do trâmite, tinha um voto, eu não sei quem que era o relator, mas enfim, estava lá o voto para trâmite. Aparece a Procuradora do Meio Ambiente e o diretor de saneamento, vamos dizer assim, da Secretaria de Meio Ambiente. Naquele momento, com pouco tempo que nós temos, é impossível fazer uma análise de um contexto tão grande e tão importante e tão técnico de um novo contrato. Esse contrato, ele vem seguido, até ele tem a obrigatoriedade, talvez, em parte, de ser feito em função de mudanças de leis federais, etc. Mas, para isso, nós precisamos entender. Não há como, numa comissão de CCJ, tem 9 vereadores, simplesmente chegar lá e dizer, ó, vai pelo trâmite. Pior, pedimos vistas. Era o mínimo que tinha que se fazer. E depois eu vou ler meu voto. Eu consegui, dentro da possibilidade, a gente sempre conecta, todos nós acabamos conversando e falando com pessoas que nós conhecemos da área, para entender e tentar achar um ponto, né, se é favorável, se não é, e principalmente entender a questão de valores. Nós estamos falando de valores aqui que incidem sobre esse novo contrato. Se não fôssemos buscar informações para entender por que se chegou nos 91 milhões, em torno de 91 milhões de reais, 91 milhões, eu tenho o número aqui, mas acho que eu vou ler depois o meu relatório, mas enfim, como que se chegou em 91 milhões? Alguém de vocês sabe? Teve a oportunidade de pesquisar? Alguém de vocês, de vossas excelências e mesmo, talvez, os interessados nesse assunto, foram entender? Está aqui, eu tenho o maior respeito pelo Ibson, que está aqui, que é uma pessoa que sabe da área. Eu estou relatando, Ibson, da importância de que nós aqui, na Câmara Municipal, no mínimo, entendemos o que nós estamos votando. E para entender, ninguém aqui é técnico na área de saneamento, acho que não tem nenhum aqui que tenha tanta experiência na área de saneamento, ninguém tem. Eu sou engenheiro civil e vou dizer para você que não tenho. Conhecimento técnico, assim, em cima da área, não fiz uma capacitação na área de saneamento. Então, essa é a importância de ter o tempo. A prefeitura tem necessidade? Tem. Ela vai ter benefícios com o novo contrato? Nós precisamos analisar. Nós estamos aqui para defender o município de Curitiba, a população de Curitiba. Nós não estamos aqui para defender uma companhia, uma empresa, por mais que a gente tenha o maior orgulho dela, e nem contra também. A gente quer entender. Então, eu volto a dizer, se eu fizer uma pergunta para vossas excelências, como é que chegou no valor de 91 milhões? Como?
Vocês sabem? Talvez na secretaria... Eu sei, porque eu fui pesquisar. Não, se Vossa Excelência também na sequência puder, eu puder fazer uma parte... Também a Vossa Excelência pode até encaminhar, né, tá como bom. líder. Tá ok. Porque eu acho que é um debate importante aqui. Então, é assim, ó, eu estou dando exemplo não para chamar a atenção de vocês, absolutamente no sentido, não, eu não sei, mas é óbvio que a maioria não vai saber. Você tem que estudar, você tem que ler o contrato, você tem que ler o contrato anterior para saber o que tinha anteriormente e o que vai ter nesse. O Ibson tentou até explicar para nós na reunião da CCJ, mas o tempo, Ibson, é tão curto que foi uma avalanche de dados, não é assim. Então, aí o fato primeiro de ter levado em regime de urgência. Isso é muito ruim. Eu não vejo aqui no contrato, e muito menos nos prazos, tanta necessidade de não esperar alguns dias de tramitar. Veja, até a análise que eu faço aqui é uma análise de trâmite. Eu já vou adiantar. Eu não estou analisando aqui, não. Eu poderia até, sinceramente, fazer um voto de encaminhamento para algumas informações que eu fui buscar. Como a gente foi buscar, e as pessoas que eu conversei são da minha confiança, eu entendi, tudo bem, eu tenho alguns apontamentos aqui que eu acho que é importante, e talvez eu não esteja com o voto aqui dos melhores, porque efetivamente eu pulei etapas. Porque se a gente faz uma reunião na Comissão de Meio Ambiente, vamos imaginar que fizesse, em caráter de urgência, uma reunião extraordinária. Chamaríamos Urbanismo, Meio Ambiente como comissão, chamaríamos Sanepar, Secretaria de Meio Ambiente. Gente, faria essa reunião essa semana. Eu acho que é importante para nós aqui, independente da posição política que esteja, não interessa. A gente precisa, no mínimo, entender o que está sendo votado. E não ser explicado aqui no momento do voto. No momento do voto, até tem alguns vereadores que não estão aqui. A gente precisa convocar quem faz parte do processo, faz uma reunião extraordinária. Eu tenho certeza que o Ibson, com a sua equipe, a prefeitura tem como demonstrar a razão disso. Então, eu vou aqui ler o meu voto, para deixar o tempo seguinte para usar parte, se for necessário, mas dizer que não precisava ser regime de urgência. Tá? Não precisava. E até porque você, analisando o contexto, você vê que tem razão, muita coisa razoável aqui de ser feito. Desde que tenha um acompanhamento, desde que o Fundo Municipal de Meio Ambiente seja o gestor desse recurso, desde que esse recurso seja acompanhado, né? Mas mesmo assim, fica o entendimento na questão financeira disso. O contexto financeiro, você vai chegar numa conta aqui, uma conta de chegada, para chegar nos 91 milhões. Então, eu vou ler aqui, rapidamente, são 2 páginas, e peço a atenção de vocês, daí na sequência a gente pode debater mais. De autoria do senhor prefeito, a lei ordinária que autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer com o Governo do Estado do Paraná a gestão associada para a prestação, planejamento, regulação, fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em regime de compartilhamento de titularidade ao município de Curitiba, inserido na região metropolitana de Curitiba, e cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico. Esse acho que é de grande importância, porque ele faz a viabilização de tudo que vai vir pela frente. Justifica o autor que o contrato de concessão atualmente em vigor, firmado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba e a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, não atende às novas diretrizes da Política Nacional de Saneamento previstas na Lei Federal 11.445, de 2007. Isso o Ibson e a procuradora relataram rapidamente para nós, mas daí nós somos atrás da lei, enfim, para entender mais. Tampouco o Plano Municipal de Saneamento Básico, previsto no Decreto Municipal 1994/2017. Esse é mais recente, foi aprovado aqui, e nesse, se eu não estou enganado,
Nesse dia, a secretária Marilza veio aqui falando sobre isso, porque foi o decreto que foi feito em 2017, o 1994, né, que cria o Plano Municipal de Saneamento Básico. Esse plano é arrojado, ele tem pontos a serem atingidos, que são de extrema importância para a cidade, né? A gente sabe das questões dos rios. Eu tenho um exemplo, Ibson, do rio Uvu. Ontem mesmo, eu moro na região ali perto, a reclamação vem para a gente, o cheiro, vem um odor enorme. E a gente já fez um trabalho, a montante. Mais 15 minutos, pessoal. Mais 15 minutos para o vereador que ocupa a E tribuna. mesmo assim, em época de seca, enfim, o rio Uvu, que deságua ali no Parque Barigui, perto ali do cemitério Parque Iguaçu, você vê a coloração que vem. Então, tem muito a ser feito, ainda principalmente nas questões de ligações, né? Ligações que ainda não foram feitas. Enfim, dessa feita, argumenta-se pela necessidade de adequação do contrato de concessão com as normas supramencionadas, de modo que deve-se firmar um novo contrato na modalidade de contrato de programa, sobre o regime de prestação regionalizada. Haja vista a previsão no artigo 50, inciso 4º da Lei Federal 11.445 de 2007, que é a política nacional, né? A qual prevê que os recursos, aí que vem um detalhe, que eu acho que tem que... Uma das razões da forma que está sendo feito o contrato, não oneroso. Os contratos, a partir dessa Lei Federal 2007, passam a ser não onerosos. Aquele contrato que foi feito ainda na gestão, se eu não me engano, do Cássio Taniguchi, talvez, foi feito com oneroso. E dava, na época, 200 e poucos mil reais por mês, isso vem reajustado, né? Eu falo até no meu voto aqui, eu cito, e vou citar, que a gente espera, né, mas fazemos um pedido junto à administração, e fica aqui já o pedido, Ibson, para saber se esse contrato vem sido pago, se ele está em dia em relação a todos esses anos que foram repassados. Tem uma correção em cima dele, não é os 200 e poucos mil mais. Para a subvenção de ações de saneamento básico promovidas pelos demais entes da federação. Serão sempre transferidos para o município, Distrito Federal e o Estado. Então, o que a gente entendeu, esse novo contrato, ele não pode mais ser oneroso. Ou seja, foi criada uma forma, que é a forma dos 2%, que nós vamos chegar lá. Em suma, o projeto de lei busca estabelecer um convênio de cooperação com a AGEPAR. A AGEPAR é a agência reguladora que cuida dos pedágios, enfim, de todas as concessões do Estado do Paraná. Bem como um contrato de programa em regime de prestação regionalizada com a Sanepar. Companhia de Saneamento do Paraná, ambos pelos prazos de 30 anos, prorrogável por igual período. Então, nós vamos ter um contrato de novos 30 anos. E nós temos um saldo de contrato deste. Por isso, eu acho que poderia, 30 dias a mais, a gente poder discutir, a Câmara cresce com isso, numa discussão, nem que fosse numa comissão, extra, convocada, com todos a extraordinária, certo? Além disso, a proposição busca criar o Fundo Municipal de Saneamento Básico, a ser gerido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Quanto à minuta do contrato, acostada, a presente proposição restam algumas considerações a serem realizadas. Inicialmente, cumpre salientar a previsão de novos objetivos e metas de ampliação, manutenção dos sistemas de água e esgoto, a fim de fazer frente ao Plano Municipal de Saneamento Básico, como, por exemplo, eu elenquei aqui as três metas novas, aí, que aparentemente parecem ser novas dentro das metas que já tinham. A meta 1, vamos dizer, eu pus letra A. Tomada de providências dentro de sua área de atuação para dar cumprimento às metas de índice de regularidade das ligações prediais, esgotamento sanitário, IRLE. Essa é importante, que são as ligações, às vezes eles não ligam o esgoto. Tomada de providências dentro de sua área de atuação para dar cumprimento às metas de índice de coleta de esgotamento sanitário público, ICES. Então, vai ter um índice de coleta que tem que ser cumprido.
Cumprimento de metas para a readequação da rede coletora de esgoto, RCE, na área central. Aqui é talvez um dos grandes desafios, que é a questão do centro da cidade, que os rios foram, todos eles praticamente fechados, né? E tem muito lançamento de esgoto lá. Esse é um desafio enorme, talvez com tecnologias novas, para que o próprio Rio Belém, que está aí, que nasce e morre em Curitiba, e literalmente ele morre em Curitiba. Ainda a cláusula 13, parágrafo 6 da minuta do contrato, prevê que o consumo verificado nas ligações em instalações públicas municipais será tarifado com a bonificação de 50%. Aqui vai mais uma explicação. O que seria isso? A prefeitura tem um gasto com a Sanepar, correto? Esse gasto, na média, dá 1,5 milhão mês. Talvez eu esteja errado, eu fui pegar os dados da Sanepar. Vendo aqui o novo contrato, 50% de desconto na tarifa normal. A gente estaria falando em aproximadamente R$ 750 mil por mês aos cofres públicos, atendendo, portanto, o interesse público primário. A gente fez um estudo, Ibsen, eu não sei se esse valor, pelo menos a Sanepar, do ano de 2017, em torno de 1,5 milhão mês. Além disso, resta importante analisar a previsão acerca da antecipação de pagamento. Aí é a questão que entra o recurso, que vai ser colocado para a Prefeitura. Pela Companhia de Saneamento Sanepar, do saldo correspondente ao valor remanescente dos pagamentos que seriam efetuados até o final do contrato da concessão. Então, a gente fez um cálculo, não levando em consideração a correção, né, de 2001 para cá, que finalizaria em dezembro de 2031. Então, nós temos um saldo desse contrato anterior, de 2031, que tem um valor que seria depositado, ou seria repassado ao município. O contrato de concessão supramencionado, atualmente vigente, traz previsão de forma de pagamento em diversas parcelas, sendo que, desde janeiro de 2005, a concessionária tem a obrigação de arcar com parcelas mensais e sucessivas, no valor equivalente a 237 mil, como eu já tinha falado, atualizado pelo IPCA, até o mês de dezembro de 2024. Já a partir de janeiro de 2025, até dezembro de 2031, esse pagamento de parcelas mensais e sucessivas deve se dar em valor equivalente a R$ 166.666,67, atualizado pelo IPCA também. Nessa senda, considerando que a cláusula 29 da minuta do contrato prevê a compensação pelo vencimento antecipado do contrato de concessão, ou de 2001, através do repasse do valor de R$ 91.986.177,09 centavos ao Fundo Municipal de Saneamento Básico. Entende-se, daí eu fiz por dedução. Por isso te digo, a gente... eu fiz uma análise aqui dentro do que eu tive de acesso de informação, né? Até no sentido de contribuir com o debate aqui e até ter o contraponto, né? Ter o contraponto de vocês. Para isso, a gente precisa que subam aqui e venham, né, em nome do prefeito, explicar algumas coisas. Por dedução, que tal valor se refere às parcelas vincendas atualizadas pelo IPCA. Então, a gente fez um cálculo, dá realmente, se você fizer as parcelas vincendas até 2024, você tem esse valor de perto de 91 milhões de reais, desde o início da vigência do contrato. Contudo, considerando a necessidade de cautela que esta casa deve dispor, resta necessária a informação do Poder Executivo Municipal acerca do regular adimplemento das parcelas já vencidas, que eu acabei de falar. Talvez, se fosse o mais rápido possível, né, não tem isso no projeto, desculpe, nos documentos, se essas parcelas vincendas estão em dia, ou seja, se a Sanepar pagou até hoje essas parcelas. Eu acho que isso é fácil. Ainda é importante esclarecer que, considerando que a lei federal passou a prever, a Lei Federal 11.445 de 2007, a não onerosidade da contratação, cláusula 28 da minuta do contrato, prevê que a Sanepar deva repassar mensalmente. Então, vejam bem, o contrato agora não é mais oneroso. Aí foi estudado entre as partes uma forma de
repassar o recurso em função desse contrato, certo? Isso daí, veja, eu queria que vocês entendessem, a parte dos 91 milhões, né? Então, assim, ó, fundo de saneamento, o valor equivalente a 2% da receita operacional do faturamento da Sanepar no município de Curitiba. Então, 2% irá para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. É importante que vá para o fundo e que o fundo, eu não sei, parece que o vereador Bruno parece que tirou uma emenda que ele falava que se retirou, né, vereador? Talvez na sequência pudesse, não sei se vai ter, mas enfim, é que o Fundo Municipal de Meio Ambiente ele tem uma característica, evidentemente, com esse recurso, esperamos que seja na questão de esgoto sanitário e de ligações de esgoto e limpeza dos rios, etc., tudo que envolve, e que, porque o Fundo Municipal de Meio Ambiente, eu acredito que ele tem uma amplitude muito grande, né, na gestão dele. Então, nós precisamos, na hora da formação do fundo aqui, municipal, ver quais são os critérios de aplicação dos recursos do fundo. Dessa feita, considerando que a minuta do contrato acostada apresente, não sofra alterações significativas, porque nós estamos, Rodrigo, aqui em cima da minuta do contrato. Acreditamos que essa minuta do contrato seja o contrato definitivo. Então, eu fiz um adendo aqui dizendo o seguinte: considerando que a minuta do contrato acostada apresente não sofra alterações significativas, pus em negrito, quando de sua assinatura, entende-se que o projeto de lei é relevante para a sociedade curitibana, haja vista a necessária adequação da norma municipal com a federal, bem como a melhoria dos serviços prestados à população. Nesse sentido, vereadora Noêmia, nesse sentido, o parecer é pelo trâmite regimental, acondicionado ao esclarecimento por parte do Poder Executivo Municipal acerca de regular o adimplemento das parcelas já vencidas pela contratada, indicando-se ainda a tramitação pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização pela Comissão de Serviço Público e Meio Ambiente. Isso, infelizmente, em função do regime de urgência, não vai acontecer. E, então, eu acho de extrema importância que logo que seja criado o Fundo Municipal, que a Câmara possa discutir as questões de qual utilização do fundo, aonde os recursos do Fundo Municipal irão atuar, quem fará parte desse Fundo Municipal, quais são os representantes, porque, vejam bem, nós estamos falando de 2% do faturamento total da Sanepar no município de Curitiba, que será depositado nessa conta do fundo. Então, foi uma forma, por não ser, acredito, né, Ibson, por não poder, em caráter oneroso, o formato que foi desenvolvido, pelo que a Sanepar me falou, é um formato que eles vão ter que repetir em outros municípios, obviamente, e Curitiba chegou na negociação de 2% da receita operacional. Sim, com antecipação. Tá, era isso. Eu não sei se alguém quer fazer alguma parte, senão eu continuo aqui. Mas eu acho que o Piro vai falar aqui. Só. Então, da minha parte, dentro da possibilidade que deu de fazer o voto, eu poderia até encaminhar com pedido de informações para a secretaria, mas veja, como foi em regime de urgência, e a gente sabe que isso vai ser aprovado pela maioria da casa, eu me atentei a recomendar algumas situações que eu apontei aqui. Vereador, posso pedir uma parte? Sim. É seu a parte. Obrigado, vereador Felipe. Eu creio que justamente os apontamentos que Vossa Excelência está trazendo poderiam nos levar até uma votação contrária, pela falta de explicações adequadas. Também foi falado a questão que essa regulamentação deveria ser por projeto de lei e não por decreto. A questão da AGEPAR também não está claro como que o próprio Estado se autofiscalizará dessa maneira. E a composição desses valores que estão presentes aqui, desse repasse de 90 milhões e os repasses mensais. Eu acho que ficamos aqui numa situação de crítica, né, que se faz justa e legítima, e esperamos, sim, os devidos esclarecimentos. Então, acho que essa é uma colocação que eu faço aqui.
Eu volto a dizer, como vem em regime de urgência, e a gente sabe que vai ser aprovado, eu tentei, ao menos, entender, fui buscar informações junto à Sanepar, junto à Secretaria, a gente teve as informações, vocês mandaram alguns documentos que a gente pediu, a gente entende que é pelo bem da cidade, eu tenho certeza que tanto Sanepar e a Prefeitura Municipal de Curitiba querem o melhor, existem os dois lados, cada um defendendo o seu, óbvio. Agora, nós, como vereadores aqui, como a gente chancela um contrato desse, a gente quer o máximo de transparência na sequência, quanto à criação do fundo, a efetivação do uso desses recursos, que seja o recurso para a gente melhorar o nível dos nossos rios. Aí de 30 segundos só para acabar. E, enfim, que a Câmara acompanhe mais de perto. Infelizmente, não precisava ser em regime de urgência. Eu tenho certeza, porque os tempos, os prazos que nós temos, até para vencimento do contrato, são extensos. E eu tenho certeza que o entendimento de comissão aqui, em conjunto, para debater, ficaria bom para a Câmara, para os vereadores, inclusive da base, que acabam, entre aspas, tendo um voto já praticamente definido, e a gente quer o máximo de transparência. Muito obrigado. Continua a discussão para discutir o líder do prefeito, o vereador Pierre Petruziello, 15 minutos com a palavra. Me inscrevo na sequência. Na sequência, a vereadora professora Josete também está inscrita. Bom dia a todos. Manhã fria na nossa querida capital. Primeiro, parabenizar o vereador Felipe pela sustentação, dizer de que esses debates são importantes para uma melhor qualificação. Quero cumprimentar aqui o Ibson, que também se faz presente. Muito obrigado por estar dispondo do seu precioso tempo em vir até a Câmara Municipal, sanar as dúvidas dos vereadores, acompanhar a votação e dizer de forma bem objetiva de que o regime de urgência se dá, logicamente, quando nós pedimos urgência a um projeto. Não quero parecer redundante aqui, mas é porque ninguém pede urgência do que não há urgência. Nós só pedimos urgência porque, de fato, existem valores a serem colocados na Sanepar, através do fundo, que, se isso não for votado de forma célere aqui dentro, acontece de que nós vamos, inclusive, perder esses recursos e deixar de aportar em políticas de saneamento básico na cidade de Curitiba. Eu acho que esse é o grande mote e essa é a grande situação. O vereador Felipe bateu bastante, quando eu digo bateu, não faço isso de forma pejorativa, bateu na questão de pontuar a questão dos valores dos 91 milhões, que ele disse que, de fato, estudou o projeto, porque veio muito bem preparado para debater esse projeto hoje aqui de manhã, mas esse é o saldo residual trazido para valor presente, esses 91 milhões, então não há nenhuma dúvida quanto a este valor que, trazido para valores de hoje, seriam aí na casa desses 91 milhões. Quero também dizer e deixar bem claro que a secretária Marilza esteve aqui presente conversando com os vereadores. Isso a gente tem notado que é uma prática normal da atual gestão, mostrando a eficácia e a eficiência, fazendo com que os secretários venham até a casa para prestar esses esclarecimentos aos vereadores. Foi assim recentemente com o secretário da Finanças, Vitor Pupi. Me recordo de uma visita da secretária Maria Silvia, da Márcio Sulac na área da saúde e também, é claro, da Marilza, quando nós falamos desse projeto aqui dos 3 poucos bi que envolve a Sanepar, sem também esquecer do secretário de governo, Luiz Fernando Jamur, que esteve aqui na casa por algumas vezes. A cada mês que vai passando, esse valor ele vai diminuindo, porque a parcela mensal do contrato ela vai sendo paga desses 91 milhões. Então, essa também é uma urgência
aqui da casa. Quanto mais nós demorarmos para fazer esse aporte, quanto mais nós demorarmos para votar, com certeza a política de abastecimento, de saneamento, ou melhor dizendo, na cidade, vai sofrer uma série de consequências. E respondendo ao vereador Gora, que faz um questionamento bastante interessante, a ausência de legislação municipal definindo a política municipal de saneamento básico para regulamentação através de decreto e não de lei, como diz Vossa Excelência, o município, ao editar o decreto 1994 de 17, instituindo o Plano Municipal de Saneamento Básico, considerou os princípios e diretrizes e objetivos previstos no plano diretor, além da Lei Federal 11.445 de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais de saneamento básico. Saliente-se também que essa mesma lei, prezado vereador, estabelece seu artigo 11 como condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico que sejam: letra A existência de um plano de saneamento básico que foi ditado pelo Decreto Municipal de 1994, de 15 de dezembro de 2017, aprovando o Plano Municipal de Saneamento Básico. Na linha B, a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômica financeira da prestação universal e integração dos serviços nos termos respectivos do saneamento básico. E na linha C, a existência de normas de regulação que prevejam os meios para cumprimento das diretrizes da lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização. A realização prévia de audiência de consulta pública sobre minuta do contrato. Desta forma, a inexistência de lei municipal mencionada no artigo 67 da Lei Municipal de 2015 não constitui óbice a validade de contratos de saneamento básico, uma vez que o município possui Plano Municipal de Saneamento Básico editado em conformidade, como eu já disse, ao plano diretor. Eu sei que o que aqui muito se questiona, e pelo que eu senti no pronunciamento do vereador Felipe Braga Cortes, que ele não votará contrário ao projeto, pelo menos foi isso que eu entendi da parte do vereador, que de forma muito serena coloca os seus questionamentos aqui, o regime de urgência. E o regime de urgência, ele, repito, só foi feito por uma questão absolutamente financeira. E nós temos essa dificuldade, todos nós, os 38, no Parlamento Legislativo do município de Curitiba e de todos os municípios do Brasil, que a celeridade com que se debate projetos em câmaras municipais e no Congresso e nas assembleias legislativas, muitas vezes não vão ao encontro da celeridade, ou melhor dizendo, da pressa com que o Executivo determina algumas colocações. Ora, se nós temos recursos a serem aportados, e esses recursos muitas vezes demandam de uma votação, é evidente que nós fazemos isso sim no regime de urgência, como temos adotado quase que corriqueiramente aqui na casa. Ao contrário de projetos de lei que passam pelos vereadores, que nós temos procurado de toda forma adotar o rito normal. Não podemos nos esquecer de que este projeto passou pela comissão de legislação aqui da casa também, onde nós temos 9 vereadores absolutamente capazes de debater essa questão, e são vereadores de oposição em situação, prezado presidente Mauro Inácio, que preside a sessão neste momento, são vereadores tão capazes de debater esse projeto, que nós não podemos alegar de que essa celeridade não está trazendo uma discussão mais profícua. Então, ao que tange verificação de quórum, tá? Um debate tão importante igual esse, um quórum tão fraco, é possível? Se Vossa Excelência solicitar verificação de quórum, Sim, verificação de quórum. Não há dificuldade nenhuma em fazê-lo. Acredito que o presidente possa fazer ou não. Muito bem, vamos proceder à verificação de quórum. O painel, por favor. Se me permite, vou descer, então, para que eu faça o registro também. Eu posso responder por aqui, né? Hã?
Muito bem, senhor presidente, não sei se posso continuar. Só um minutinho, eu pedi a rechamada, só um minutinho. Vereador Mauro, por gentileza, rechamada. Rechamada. Cacá Pereira, ausente. Cristiano Santos, ausente. Dr. Volmir, ausente. Fabiane Rosa, presente. Cátia Dietrich, ausente. Mestre Pop, presente. Paulo Rink, ausente. Rogério Campos, ausente. Sabino Piccolo, ausente. Tito Zeglin, ausente. Toninho da Farmácia, presente. Cacá Pereira, presente. Então, senhor presidente, Cristiano Santos, Dr. Volmir, Cátia Dietrich, Paulo Rink, Rogério Campos, Sabino Piccolo, Tito Zeglin. Tito Zeglin, ele Toninho vai da Farmácia, registrar, só um presente. minutinho que ele vai fazer o registro. Vereador. Vereador Toninho da Farmácia, presente. Vereador Toninho, Então, temos presente. 7 ausentes e 31 presentes. Agora tem mais uma. Muito obrigado, senhor Não, presidente. 32 presentes, 6 ausentes. Vereador Bier, com a palavra. Não, presidente, eu já quase que encaminhava para o final, mas eu parei na parte, e quero aqui fazer realmente essa colocação importante desse debate que eu vejo que o vereador Felipe traz para casa, porque quando você sente que há uma uniformidade na oposição e na situação de um projeto de lei que vai beneficiar a cidade, pelo que a única discussão que tange aqui de fato, pelo menos que senti na fala do vereador Felipe, Vereador Pierre, só uma parte para eu esclarecer. Claro, é quanto na questão do regime. Pode já aproveitar uma parte para Não, é assim, fazer. eu fiz um voto dentro do estudo que eu fiz, não é um voto que eu estou dentro da oposição ou dos independentes aqui, que fazem parte, que tenham que acompanhar meu voto do relator. Fiz um voto dentro do estudo que eu fiz, apesar de deixo muito claro que o tempo foi muito escasso, mas eu tentei, na menor maneira possível, entender o processo e fiz uma análise minha, então o voto é meu. Sim, eu deixei isso de forma muito clara. Vereador Bruno Pessutti, na sequência, vereador Silberto, não sei se é por aí. Não, somente para esclarecer a respeito da emenda, que o Felipe questionou algumas vezes, a respeito da retirada dela, eu tive a oportunidade de conversar com a secretária Marilza. A emenda tratava de que o Fundo Municipal também teria abrangência sobre as áreas de mananciais da cidade de Curitiba. Como todos sabem, os mananciais de Curitiba todos ficam na região metropolitana. E alguns exemplos mundiais mostram e demonstram, comprovam, na verdade, que você fazer o tratamento e a manutenção dos mananciais permite que você gaste muito menos recursos no tratamento da água, fazendo com que a água chegue muito mais pura na casa das pessoas. Nova York é o principal exemplo disso. Basicamente, não há tratamento de água em Nova York, apenas a adição de flúor, cloro e a filtração da água. Não há nenhum tratamento químico. Então, tentamos trazer esse modelo, mas como a secretária me conversou e me convenceu de que os recursos são tão poucos que varão para o fundo para fazer uma ação como essa, porque esse recurso hoje é necessário no sentido de fazer aquilo que o Felipe Braga Cortes falava, de você identificar quais são as ligações irregulares que tem no município e fazer uma ação muito forte em cima das ligações irregulares e no tratamento do esgoto, muito mais antes do que no tratamento dos mananciais, visto que na região metropolitana eles estão preservados. Então, acho que consigo esclarecer dessa forma retirada e tentaremos fazer com que os mananciais sejam preservados em outras frentes, através de uma lei estadual ou através de uma lei de pagamento por serviços ambientais com abrangência estadual. Então, vamos solicitar ao deputado estadual fazer isso. Eu agradeço ao vereador Bruno Pessutti, sempre enriquecendo o debate, corroborando de forma muito dinâmica essa questão dos debates aqui na casa. E até respondendo o questionamento do vereador Felipe, até amanhã, vereador, a informação quanto aos repasses da Sanepar, nós vamos lhe trazer com toda certeza. Então, eu encerro aqui só deixando muito claro essa questão que eu sei que muitas vezes pega e que pode parecer do questão do regime de urgência, vereador Hélio. É muito importante dizer de que o tempo do legislativo ele é diferente do tempo do executivo.
Nós aqui não temos capacidade, e quando eu falo capacidade, me refiro à capacidade constitucional do tema, de fazer aportes ou de pegar recursos, e nós mesmos, nós não temos a caneta para isso, em português, vamos dizer mais assim, corriqueiro. Então, o que acontece? Acontece que diante deste processo todo, é necessário que muitas vezes a Câmara, para tentar equilibrar-se ao Executivo e caminhar numa mesma velocidade, o professor Euler, professor de Física, sabe muito bem, caminhar aí numa velocidade aí, uniforme para chegar ao mesmo destino, no tempo e espaço aí, nós temos que caminhar de forma na mesma velocidade. E isso muitas vezes no Executivo e do Legislativo não é possível. Não é possível porque aqui, é claro, você veja o tamanho desse projeto de lei, desse processo. E me passa muita segurança, porque a secretária Marilza, a equipe do meio ambiente, é uma equipe historicamente reconhecida na cidade de Curitiba, né? A Sanepar é uma instituição. Mais 5 minutos para o vereador que ocupa a tribuna. São instituições renomadas. E aí, quando vem esses tipos de projetos de lei, nos deixam também tranquilos para votar com toda a segurança e, claro, envolve muitos recursos e a gente também, nós temos que estar atentos a isso também. Professor Euler, uma parte breve que já vamos encerrando, por gentileza. Obrigado, vereador Pierre. Eu não consigo desvincular o projeto agora apresentado do próximo que está na pauta, que tem relação com a coleta de óleo. O fundo que vai ser criado com a aprovação do projeto do prefeito, obviamente um fundo essencial que vai beneficiar a questão do meio ambiente na cidade. Seria uma pena se parte desse fundo tivesse que ser gasta com a retirada de óleo dos rios, lagos e outros, os mananciais e tudo mais da nossa cidade. Então, é importante não apenas ter um fundo para cuidar do meio ambiente, mas antes disso, medidas preventivas para que o meio ambiente não seja prejudicado. Eis o motivo pelo qual o próximo projeto em pauta está na pauta da Câmara Municipal. Obrigado, professor Euler. Na sequência, vamos debater também esse projeto. Eu agradeço a todos, tenham todos um ótimo dia. Evidentemente, que peço a todos os votos favoráveis a esse projeto da Sanepar e da Secretaria do Meio Ambiente. Muito obrigado. Continua em discussão, para discutir, vereadora professora Josete. Concedemos a palavra por 15 minutos. Senhor presidente e demais presentes. Primeiramente, eu acredito que todo e qualquer projeto que chega a essa casa, né, ele tem que ser debatido para além da discussão do tempo, né, que eu acho que o tempo sempre nos possibilita uma maior reflexão, né. Isso não quer dizer que tem que estender discussões ad eternum, né? Mas, minimamente, nós temos que ter um tempo razoável para apreciar um projeto. Mas, além da discussão em torno do regime de urgência, eu acredito que a gente precisa de elementos e de informações que o processo, né, não traz. Isso já foi pautado aqui pelo vereador Luiz Felipe, inclusive falando que, no limite, né, desse período tão curto, ele buscou informações junto à Sanepar, junto à Secretaria de Meio Ambiente. Então, quanto ao mérito, ninguém questiona, né? Eu acho que nós estamos tratando de um assunto que é relevante para a cidade, é o estabelecimento de um convênio, né, com o governo do Estado, uma gestão associada em relação aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
além da criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico, né? Então, nós estamos falando, né, de um convênio de cooperação com a administração indireta do Estado do Paraná, com a GEPAR, como já foi colocado aqui, e estamos debatendo, né, um contrato de programa em regime de prestação regionalizada com a Sanepar. Ambos com prazo de 30 anos, prorrogáveis por igual período. E, como eu já disse, a criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico a ser gerido pela Secretaria de Meio Ambiente. Quais são os problemas que nós apontamos aqui? Já foi colocada a questão do regime de urgência, e aí eu entendo, né, que há situações onde o regime de urgência ele é necessário por conta de um determinado recurso, enfim, de uma determinada ação que tem um prazo, né, para apresentação, enfim, de lei ou de outros instrumentos necessários. Agora, não ficou constatado aqui, né, qual é o prejuízo em a gente debater por mais um mês esse projeto, em passar por todas as comissões pertinentes. Por exemplo, acho que a Comissão de Meio Ambiente seria fundamental que tivesse feito a discussão acerca do projeto. A Comissão de Economia, porque tem uma série de elementos aqui que não estão colocados, de dúvidas que nós temos, e que, me desculpe, mas não foram respondidas. Não foi anexado nenhum documento trazendo os dados que já foram solicitados aqui na própria fala do vereador Luiz Felipe. Outro aspecto que nós precisamos apontar é que o Plano Municipal de Saneamento ele foi regulado via decreto, que é o decreto 1994, como foi citado aqui pelo líder. Mas, quando nós analisamos, né, a legislação pertinente, nós aprovamos um plano diretor nessa casa, uma lei recente, de 2015. E essa lei estabelece que a política de saneamento deve ser definida em lei em sentido estrito. Então, nós precisamos de uma lei municipal específica, o que está posto no artigo 67, com base no plano diretor. Quando eu falo numa política de saneamento, ela é uma diretriz, né, onde nós vamos estabelecer princípios, objetivos, enfim, para uma política de saneamento básico para a cidade de Curitiba. Como é que nós temos, né, um plano de saneamento sem ter aprovado uma lei que estabelece as diretrizes para esse plano? Então, as coisas, no meu entendimento, estão invertidas, né? Ou, não sei, essa é uma pergunta que eu faço aqui. Na sequência, o Executivo vai mandar uma proposta de lei com o Plano Municipal de Saneamento Básico, né? A política, aliás, com a Política Municipal de Saneamento Básico. Nós vamos cumprir o que está no plano diretor ou nós vamos esquecer o que está no plano diretor? Nós aprovamos legislações nessa casa para depois, na sequência, desconsiderar? Essa é uma pergunta. Bem, além disso, o texto do projeto de lei ele cria o Fundo Municipal de Saneamento e deixa para a regulamentação posterior a forma de supervisão, de fiscalização do fundo e as normas de aplicação dos recursos, que para nós também é uma incógnita. Nós estamos aprovando a criação de um fundo,
onde nós não temos exatamente os dados dos recursos que vão compor esse fundo e não temos, claro, a forma de fiscalização desses recursos. Então, no nosso entendimento, isso deveria estar claro no projeto de lei. Diante disso, eu acho que o vereador Luiz Felipe ele fez um esforço e foi ele que trouxe alguns dados aqui para o debate, não foi o executivo. E aí, eu divirjo de alguns posicionamentos aqui, no sentido de achar que o legislativo ele não precisa ter acesso a algumas informações ou, por uma demanda do executivo, nós temos que fazer uma discussão acelerada, sem fundamento, porque existe uma pressa que, no meu entendimento, até agora, não ficou justificada em momento nenhum, né? O que nós entendemos também como um problema dessa lei, né? E reforçando o que eu já disse, é que no Plano Municipal de Saneamento Básico, nós vamos ter a determinação das metas e o planejamento a ser executado pelo Executivo. Nós temos a obrigatoriedade a partir de 2014 para esse documento e que, obviamente, nós temos que estabelecer essa discussão para que nós tenhamos um contrato vigindo entre Curitiba e Sanepar que esteja adequado a essa nova legislação e essa nova realidade, né? Bem, então, alguns dados que nós pudemos extrair. Então, naquele contrato, ou nesse contrato que está em vigência, a Sanepar pagaria 125 milhões a Curitiba por concessão de 30 anos do serviço. 100 milhões já estavam vencidos, mas outro aspecto que nós não temos acesso é quanto que foi efetivamente pago pela Sanepar. Eu acho que era importante anexar ao projeto esses dados. Qual é o montante que a Sanepar já repassou para o município? Né? Esse é um dado que não existe, que eu acho fundamental para que a gente possa debater. Vereadora, amanhã podemos trazer esse dado para Vossa Excelência. Então, com a nova lei também, o que está dito aqui, a Sanepar repassará 90 milhões para o fundo de saneamento que será criado, né? Mas nós precisamos de elementos para entender essa conta de chegada, né? Como é que se chega a esses 92 milhões? Esse é um dado relevante também. Por isso, acredito que o debate na Comissão de Economia seria muito importante, né? Porque poderíamos, né, apontar todos esses aspectos. Esses foram os dados que nós, num curto prazo, conseguimos levantar, mas certamente com um pouco mais de tempo nós teríamos aí outros elementos a debater, né? Bem, nesse sentido, eu acho que há 3 artigos que nós precisamos apontar no projeto que, no nosso entendimento, são mais relevantes. O artigo 2º, que passa a regulação e fiscalização por delegação por meio de convênio de cooperação para a AGEPAR, que é a empresa do Estado, né? Mas se nós passamos isso, haverá uma fiscalização efetiva? Como que vai se dar essa fiscalização? Qual a chance de existir uma ingerência ou tráfico de influência entre uma e outra, visto que as duas são empresas do Estado, né? Como é que o município vai atuar nesse sentido? No artigo 2º ainda, o parágrafo 3º, a AGEPAR vai fixar as tarifas dos serviços públicos prestados pela Sanepar. Nós tivemos acesso a um modelo de contrato que prevê que a tarifa será uniforme em todo o Estado.
em detrimento de 5 categorias de consumo, que são residencial, comercial, industrial, pública e utilidade pública, que hoje existem. Fica difícil para nós entender qual vai ser o impacto que isso terá sobre os consumidores. Da forma, né, como o projeto está colocado, nós não temos elementos para poder fazer essa avaliação. E, finalmente, o artigo 5º, que institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico, que estará vinculado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e que terá a finalidade de custear a universalização dos serviços públicos de saneamento básico em conformidade com o Plano Municipal de Saneamento. Então, vejam, aí nós temos 2 elementos minimamente para debater. Primeiro, se cria um encargo para o município, a administração e a fiscalização dos recursos do fundo, né? Na verdade, livra a Sanepar de gastar seus próprios recursos para o cumprimento do contrato. Nesse sentido, nos parece, por isso que a gente precisa de mais elementos para debater. Nos parece, a princípio, que pode ser prejudicial, né, em alguns aspectos, para os interesses da cidade. No contrato vigente, não havia obrigação por parte do município em gastar dinheiro com o serviço da Sanepar. Agora, esses recursos do Fundo de Saneamento podem ser usados para isso. As receitas do fundo vêm, dentre outras fontes, né, de repasses da Sanepar por meio do contrato de programa e aditivos e da compensação pela rescisão do atual contrato de concessão. Isso está no artigo 7º, incisos 4º e 5º. Portanto, o que nós podemos concluir? Que a Sanepar, e é isso que está sendo dito aqui, vai repassar esses 92 milhões ao fundo, obviamente, dinheiro que deveria ser pago até o final do contrato que está em vigor, né? Bem, esses são aspectos, né, que nós julgamos importantes. E é por isso, né, que nós entendemos que o PL deveria ter vários anexos que esclarecessem e documentos também, né, que comprovassem da onde, né, se chega aos 92 milhões aproximadamente, justamente. Para isso, nós precisamos saber o que a Sanepar já repassou ou não para o município de Curitiba, né? E nos preocupa principalmente a forma de controle do... Mais 10 minutos só para... Mais 10 minutos para a vereadora que ocupa a tribuna. Eu acredito, né, que nós deveríamos ter, no corpo da lei, né, minimamente alguns aspectos que pudessem, né, deixar claro qual será a forma de controle e de fiscalização. Será que não seria interessante um conselho nesse fundo? Onde tivéssemos representações, enfim, das partes interessadas, enfim, do Estado, do município, dos nossos cidadãos e cidadãs, porque acredito que o debate de saneamento e, enfim, a questão da água também é importante, que nós tenhamos, né, um controle sobre isso da sociedade. Então, infelizmente, o regime de urgência não nos permitiu até pensar numa proposta, formular uma proposta, quem sabe, né, uma emenda aqui, pensando numa composição de um conselho para acompanhar esse fundo que está sendo criado. Então, são todos esses aspectos que nós questionamos, né? E aí eu não consigo entender o porquê desse regime de urgência. Como eu já disse, não quer dizer que o projeto fosse ficar de eterno aqui em debate, mas minimamente passado pelas comissões para que nós pudéssemos ter feito as reflexões necessárias, né? Nós tivemos uma audiência pública, né? Será que não seria interessante a Câmara também,
né, num horário alternativo, à noite, enfim, chamar os setores interessados para debater, né, esse projeto. Então, é nesse sentido que nós entendemos que, da forma como o projeto está colocado, ele nos coloca vários questionamentos e nos traz insegurança no sentido de aprová-lo dessa forma, né? Eu acho que esses documentos e informações que o líder diz que amanhã então serão fornecidos para nós, deveriam ter chegado junto com o projeto. Talvez aí nós tivéssemos os elementos até para estar aprovando um regime de urgência e enfim, não ter tantas dúvidas acerca, né, dessas informações. Então, é o que eu estou dizendo. Em relação ao mérito, ninguém questiona. O problema são, né, todas as informações que, na nossa concepção, nos dariam uma segurança para aprovar esse projeto. Então, finalizo por aqui. Obrigada. Continua em discussão o projeto. Encerrada a discussão, vamos à votação. Vereador Colpani, para requerimento. Verificação de quórum, presidente. Entendendo o requerimento do vereador Colpani, vamos fazer verificação de quórum. Vereadores, registrem as suas presenças. Mais uma vez, registramos e agradecemos a presença do senhor Ibson Campos, diretor do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento. Obrigado pela presença. Não é a votação, é a verificação de quórum. Alguns vereadores estavam deixando no vermelho, achando que era votação. Vamos à rechamada dos senhores vereadores. Cristiano Santos ausente, doutor Valmir ausente, Ezequias Barros ausente, Hélio Verbisque ausente, Cátia Dietrich ausente, Noêmia Rocha ausente, presente. Paulo Rink ausente, Rogério Campos ausente, Serginho do Posto ausente, Zezinho Sabará ausente. Presença da Noêmia Rocha, 29 presentes. 29 vereadores presentes, 9 ausentes. Há quórum para a votação do projeto. Passamos à votação. Vereadoras e vereadores, registrem os seus votos. Vereadores, registrem os seus votos. Vereadores presentes à sessão devem registrar voto positivo, negativo ou abstenção. Vamos ao resultado
da votação. 28 votantes, 25 com a expressão sim, 3 abstenções. Aprovado o projeto. Próximo projeto. Para justificar o voto, vereadora professora Josete. Eu só gostaria de justificar o voto. Me abstive, né? Meu voto foi uma abstenção, e aguardamos, então, as informações que houve o compromisso do líder em serem repassadas, para que amanhã a gente possa, né, se chegarem as informações que nós pedimos, possamos nos posicionar favoravelmente, uma vez que, como eu já disse, quanto ao mérito, não vemos problema, né? Mas precisamos de todas essas informações para termos a segurança de aprovar o projeto. Obrigada.